Oi, prazer, sou o Faze e depois de muito tempo o nosso CrochêCast está de volta. E sério, essa semana de produção eu caí em uma armadilha que todo iniciante cai. E antes de continuar nosso CrochêCast, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir nas outras redes sociais. Todas são o mesmo arroba. Esse quadro CrochêCast nada mais é do que eu me sento e troco um papo com você aí do outro lado. Um vídeo sem roteiro e totalmente vindo da minha cabeça. E sério, na minha primeira semana de produção aqui pro canal, eu simplesmente caí na pior armadilha que tem para um crocheteiro, que é a autocobrança. E sério, eu caí tanto nessa armadilha que eu não produzi direito, eu mal produzi e principalmente eu ainda tô me cobrando por não ter produzido e eu simplesmente travei nesse pensamento. Se você se identificou com essa fala, sério, você tem sérios problemas assim como eu. E eu queria estar falando mais sobre esse problema da autocobrança. Você não precisa ficar auto se cobrando porque você viu fulano X ou fulano Y fazendo o tanto de peça que você queria ter feito em uma semana ou em 10 dias ou em um mês. Cada um realmente tem o tempo de crochê, a sua velocidade de crochê e principalmente cada um tem a sua experiência com o crochê. Não precisa estar se cobrando porque você viu um vídeo na internet que falou que eu produzi tantas peças em tantos dias. E sério, esse episódio também é considerado a mim mesmo, porque sério, a autocobrança e a comparação pode estragar totalmente a sua produção no crochê. E se você tá fazendo crochê nesse exato momento ou caiu nessa armadilha da autocobrança, principalmente você iniciante, comenta aqui embaixo para mim saber se é só eu que passo por esse problema de autocobrança, porque sério, eu sempre tô me cobrando a fazer muito crochê e quando eu vou ver eu não consigo produzir nada, tipo, nada mesmo. Eu vim aqui te falar que tá tudo bem auto se cobrar, tá tudo bem ter esse pensamento, mas o que você precisa fazer é não deixar esse pensamento te travar, esse pensamento deixar você travado e simplesmente deixar você sem fazer nada. Você precisa fazer e não precisa se cobrar porque cada um tem o seu tempo de crochê e principalmente cada um tem a sua experiência. E sério, e eu queria estar falando mais sobre essa semana, que a meta dessa semana, que na verdade é a semana passada, porque hoje é um domingo, a meta da semana passada era fazer um short em crochê e 2 tapetes Sara em crochê que, sério, eu não consegui terminar nem o short e nem terminar o primeiro tapete Sara que eu fiz por me cobrar demais. E sério, esse problema é mais comum do que a gente imagina e principalmente a gente não pode deixar esse problema de lado e nem esquecê-lo, porque muitos iniciantes sofrem a autocobrança e principalmente a produção de cada peça. Cada peça leva um tempo X para ser feita e tá tudo bem. Cada um faz seu crochê mais rápido e outros faz o seu crochê um pouco mais devagar. Exemplo, se eu fazer crochê muito rápido, os meus pontos saem todos frouxos. Tipo, eu erro totalmente na tensão de ponto. Total. Os meus pontos saem um muito acochado, um muito frouxo, um muito feio, outro muito bonito. Então, o que eu preciso estar fazendo nesse exato momento? Eu preciso estar fazendo crochê mais devagar para os meus pontos estar saindo todos iguais ou quase iguais por conta da tensão de ponto e da força que eu uso. E tá tudo bem minha produção ser um pouco mais lenta, mas eu vou começar a estar fazendo essa estratégia para mim não estar me perdendo na autocobrança. E se você quiser também tá aplicando isso também para você, eu indico muito, tá? Eu pensei em o horário que eu vou fazer crochê. No momento eu não vivo totalmente do crochê, então o que eu pensei? Eu preciso estar tirando 2 ou 3 horas do meu dia para estar fazendo crochê totalmente focado para mim não perder nem um pouco da produção
e principalmente não me perder no que eu vou fazer depois ou antes do crochê, que sempre tem aquela parte de se exercitar, se alongar antes do seu crochê, porque assim o seu crochê vai ficar vai ser uma experiência muito melhor quando você se exercita antes de fazer o seu crochê. E sério, eu sempre fui uma pessoa muito caseira, então eu simplesmente nunca saí de casa ou evitava sair de casa, mas principalmente nessa fase da minha vida eu preciso sair de casa e principalmente eu preciso tá fazendo crochê em outros locais, porque assim a minha experiência vai ser muito melhor com o crochê e principalmente eu vou estar experimentando outras experiências com o crochê em si, tipo fazer crochê na praia, fazer crochê numa praça, fazer crochê em cantos X ou Y. Isso ajuda muito a sua produção e principalmente ajuda muito no seu bem-estar, na sua rotina, na sua pele, no seu corpo. Isso tem muitos benefícios e principalmente se você é uma pessoa caseira assim como eu te indico muito estar saindo de casa, mesmo que seja só para fazer crochê, mesmo que seja só para se exercitar. Eu te indico a estar saindo e tá sempre saindo num horário X, assim o seu corpo vai se acostumando e principalmente você vai se exercitando mentalmente para você estar fazendo o seu crochê em outros locais. E para ser bem sincero para você, quando uma pessoa chega até você elogiando o seu trabalho, o seu crochê, é uma sensação muito única e principalmente você percebe que ser um crocheteiro é uma coisa muito valiosa, mesmo que aí na sua cidade tenha muitos. Cada um tem o seu estilo, o seu jeito de trabalhar e principalmente o seu tempo de produzir cada peça. Você só não pode ficar muito pilhado no pensamento de eu preciso produzir, eu preciso produzir. Você precisa ficar um pouco mais relaxado, entende? Você precisa estar muito mais organizado com o seu trabalho e principalmente com o seu corpo, porque o nosso trabalho de crocheteiro ou crocheteira é trabalhar o corpo, é movimentos repetitivos, é movimentos que requer repetição. Então assim, você precisa estar se alongando, treinando, se comunicando e principalmente treinar muito, porque assim vai te dar outra experiência de crochê e principalmente vai te dar outras possibilidades de fazer vendas do seu trabalho, porque assim você vai estar, como você não vai estar só em casa, você vai estar na rua, você vai estar em praia, você vai estar em praça. Assim as pessoas vão te vendo de uma forma ou de outra e vão chegar até você, vão perguntar se você faz trabalho X ou trabalho Y. E daí vem o seu conhecimento no crochê. Se você sabe ou não fazer, você consegue ou não uma venda. Isso depende totalmente de você e do seu autoconhecimento com o crochê. E se você quer autoconhecimento com o crochê, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e me seguir nas outras redes sociais, que eu sempre estou soltando tutorial, dica, passo a passo e principalmente passo a passo de peças. E sério, para de se cobrar tanto e apenas faz e se organiza. A organização é muito essencial na vida de nós seres humanos.